boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver vendo essa mensagem, amém? Umas coisas têm me trazido perturbações. Não é agora, mas já há muitos anos atrás que eu vinha analisando, né? Entrava no eu aos 9 anos, né? Eu seguia um pouco do espiritismo, né? Da Umbanda, né? Aonde, né? Eu carregava aquelas coisas na cabeça e tal para levar nas encruzilhadas, entendeu? E ali era muito bom, né? Me sentia muito alegre, tinha muita comida, tá certo? E ali falava também no nome de Deus. Aí eu fui crescendo, aos 9 anos eu tive um encontro, aos 11 anos eu tive um encontro com o padre, e o padre fez a minha primeira comunhão, e aí o padre me ensinou que eu devia fazer o que? Tudo que Jesus fez. Nada mais do que, nada mais, nada menos. Do que Jesus fez, eu olhasse para Jesus. E aí depois eu fui crescendo e não consegui fazer nada disso, né? E fui crescendo, fiquei homem, né? Aos 17 anos, 16 para 17 anos, eu tive outro encontro com o Espiritismo. Conheci um amigo que ele era um líder religioso, né? Um líder de hierarquia grande. E ele me chamou na casa dele, né? Na casa dele ele se vestiu num quarto lá com a capa preta, mas vermelha por dentro, né? E aí ele mandou ficar na sala tinha um azulejo, e ele começou a cantar lá umas músicas que eu já conhecia quando era pequeno, e aí abriu-se um buraco no meio e eu caí de cabeça para baixo gritando, socorro, socorro, socorro. E aí aquilo me deu muito medo, e eu saí da casa daquele homem, daquele amigo meu, saí da casa dele, nunca mais voltei. E aí passei a conhecer os evangélicos, conhecer os pastores, né? Pastores, presbítero, diácono, né? Cooperadores, anciões, e assim, evangelistas, e assim dei início a uma carreira cristã, né? Uma carreira de protestante, evangélico. Mas eu nunca me encaixei das coisas que eram ditas, eu não conseguia encaixar, e eu vivia sempre com aquele ponto de interrogação. E eu passava um ano dentro, 2 anos, daqui a pouco ia para fora e bebia e tal, e tive muito contato, muito tempo com as drogas, e aí virou uma bagunça minha vida, casei, minha vida continuou uma bagunça. Teve um evento na igreja, casei com uma mulher crente, evangélica, e aí teve um evento na igreja, onde o pastor veio, fez aquele negócio, que queria ser abençoado, levou minha aliança de casamento de ouro, que eu tinha comprado, aquilo depois meu coração ficou, entende? Eu nunca mais esqueci isso, e não foi nem agora, depois que eu baguncei, passei por várias igrejas, né? E aí passei pela igreja que guarda os 10 mandamentos, ensina a guardar os 10 mandamentos, né? E aí nessa igreja, muito boa igreja, uma igreja muito assim, entendeu? Diferente das outras, né? Mas eu também não conseguia ver Jesus lá. Eu não entendia se era eu ou se era o povo, né? E aí eu comecei a analisar o que saía da boca dos anciões, pastores, né? Primeiro, o pastor que me batizou, ele era flamenguista, né? Quer dizer que ele tinha algum contato, um contato muito, e não trocava por time nenhum. Ele era flamenguista e morria flamenguista, não fosse a oferecer a ele milhões para ele ser um corintiano, não. Ele era flamenguista. E olhando a palavra de Deus, eu vi algo, mas continuei, fui batizado por ele. E passando o tempo, comecei a ver algumas mensagens que não condizia com a Bíblia, como Jesus transformou água em vinho. Lá nos ensinava que Jesus tinha transformado a água em suco de uva, né? A Bíblia diz que há o inferno, e que esse inferno é um sofrimento eterno. E lá dizem que não, que vai ser só, sabe assim, tum, entendeu? A pessoa queimada ali, tum, entendeu? Então, e essas coisas me afastou desse povo especial, que eu quero até mandar um abraço para os adventistas do 7º dia, tá certo? Aqueles fiéis, né? E os infiéis que tornam-se a ser fiéis. Então agora eu venho, depois que recebi de presente um câncer, entendeu? Maligno, não é? E aí fiz uma aliança com Deus, não com pastores, não com igreja, mas com Deus. Comecei a buscar Deus em casa, tá certo?
E aí comecei agora a analisar o que Jesus Cristo falou, o que o padre falou lá no início, aos 11 anos de idade. E Jesus Cristo disse aqui, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, examinai as Escrituras, que ela de mim testificam, e nela vocês vão julgar ter a vida eterna. Então, peraí, opa, já não é então na igreja, já não é da boca do pastor, já não é da boca do ancião, já não é da boca do presbítero, já não é da boca do evangelista, é nas Escrituras. Bom, aí essas madrugadas, eu conversando e ali pensando nas coisas de Deus, né, diferente como era antes. Antes eu pensava em muitas coisas e não eram as coisas de Deus. E aí me veio essa palavra que Jesus tinha falado. Olhe bem que é tudo palavras escritas. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. E aí, meus queridos que nos ouvem neste momento, ou nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, bom, então a coisa é muito mais séria do que eu pensava. A gente está no ano 2024 e o evangelho tornou-se algo assim, um divisor de poderes, uma coisa assim que é difícil de entender, porque aqueles que eram chamados para ser mansos são bravos, aqueles que eram chamados para não perseguir as leis não estão perseguindo, aqueles que eram chamados, que foram chamados para dividir os bens com os pobres, juntam para si mesmo. E aqueles que foram chamados para deixar a idolatria, agora traz aqui uma hora um óleo, outra hora é um pedaço de pano, outra hora é uma pedra lá do Rio Jordão, outra hora é um pedaço de barro, outra hora é tanta coisa que você, entendeu? Mas para você conseguir, você tem que fazer um sacrifício. Ei, o sacrifício já foi feito. Bom, aí eu fui ver essa palavra. Como eu tenho só a segunda série, em segunda série a pessoa não tem muito entendimento, não tem quase entendimento nenhum. Eu tenho uma filha aqui de 12 anos que está no 7º ano. Eu tenho um filho aqui que está no 1º ano do ensino médio. Eu tenho outro filho que é professor de matemática e eu só tenho a segunda série. E eles não podem me ajudar, porque eles não estão preocupados com as coisas concernentes ao reino do céu. Eu estou preocupado aqui olhando para o relógio, porque eu quero resumir em pouco tempo essa pregação. Então, olhando o abreviado, essa palavra quer dizer encurtar. E ela quer dizer também reduzir e antecipar. Olhando para isso, eu fiquei preocupado. E aí eu fui buscar aonde? No pastor, no presbítero, no ancião, no evangelho? Não, Jesus disse para examinar as Escrituras. E eu fui examinar as Escrituras. Jesus Cristo tem uma parábola, no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 ao 24. Interessante, irmãos, e todos que estão me ouvindo, que ou vão passar a ouvir, que nessa parábola Jesus Cristo fala de um senhor que tinha um grande banquete. E ele mandou, vamos ver aqui, eu vou aqui, Lucas, me ajuda aqui, meu filho Atos. Lucas, é o que o tempo é tão... Lucas, já era, tem um monte de Bíblia, já era para estar... Lucas 14, né? Lucas 14. Peço perdão se eu estou demorando, mas é algo que eu preciso falar. 14, versículo 15, né? Ao 24. Diz assim, ó. Versículo 15 ao 24. Olha só. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, Jesus, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos a um começaram a acusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Já está mostrando aqui que os convites foram feitos para pessoas que tinham bastante. Comprei um campo e fui vê-lo. O outro, rogo-te que
E o outro disse, comprei 5 juntas de boi. Você sabe quanto custa 5 juntas de boi, né? E vou experimentá-la. Rogo do que ele haja por escusado. E outro disse, casei-me, portanto não posso ir. Então você viu que aqui mostra, entendeu, o compromisso dessas pessoas que eram convidados especiais para entrar. E esse senhor aqui, Jesus tá falando essa parábola, mas representando o reino de Deus. Então, quando essas pessoas, o servo chega e fala assim, olha, nenhum quis vir. Aí o Senhor ficou muito entristecido e disse, olha, vai e chama, que diz assim, ó, e todos começaram a recusar. E outro aqui, e vindo aquele servo, essas coisas, o Senhor, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai pelas ruas e bairros e cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Ele foi e trouxe. Só que não preencheu as moradas, não preencheu as cadeiras. E aí agora é uma coisa muito importante para falar para vocês, e para mim também, que agora o Senhor mandou o servo voltar, e disse ao servo, olha, vai agora, disse ao Senhor, ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e faça-os entrar para que a minha casa se encha. Olha bem, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Você está entendendo? Você está entendendo que agora, nesses últimos tempos, essa palavra abreviar, essas últimas moradas que há ainda para ser preenchida, elas vão ser preenchidas por pessoas que não amam a Deus, mas que receberão de Deus a misericórdia, porque não pode estar vazio. Porque a palavra de Deus afirma aqui, olha só, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, a palavra de Deus afirma que, louvado seja Deus, para que não vos embaraceis, para que você e eu não vos embaraceis com as coisas dessa vida. Então você vê que os convidados, os primeiros convidados... Então o que quer dizer isso? Você que se embaraçou com as coisas dessa vida, você que não deu crédito, você que foi chamado como ministro, e aí você não considerou o trabalho no reino de Deus, e você que enriqueceu. Olha, eu quero dizer a você aqui que essa pregação você não vai pagar nada. Você está vendo aqui algum número de Pix? Não. Viu? Eu vivo com 600 reais e vivo muito bem. Viu? E não vou tirar 10% dos meus 600 reais que, graças aos governos, desde lá de Fernando Henrique Cardoso até agora, ao governo Lula, tem dado esse presente aos pobres desse país. Isso era também para as igrejas, líderes, fazer essas caridades para honrar o nome do Senhor. Assim resplandece a vossa luz, mas o que vemos hoje é trevas no lugar de luz. Então que Deus os abençoe. E você que não é cristão, você que não tem religião nenhuma, olhe, Deus tem um lugar para você, viu? O Espírito Santo vai dar um jeito de falar no seu coração. Não vai precisar você amar a Deus não, viu? Porque os últimos que serão trazidos para preencher os lugares não amam a Deus. Vão ser salvos pela misericórdia de Deus para preencher o lugar. Deus vai fazer isso. Entendeu? Então, a qualquer momento, esse dia, essas coisas que estavam escritas para acontecer, vão deixar de acontecer por amor. Sabe por quê? Porque se assim o Senhor não fizer, nenhuma alma se salvaria. E aí o que é que aconteceria? Ficaria lugar no céu vazio, entendeu? Então, essa é a mensagem nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, depende do horário que você visual, tá? Se possível, inscreva-se nesse canal. Não paga nada, não tem número de Pix, não tem nada. Esse é o Evangelho gratuitamente, o Evangelho verdadeiro. Deus te abençoe e orem por mim aqueles que são fiéis, aqueles que não têm nenhum vínculo com igreja nenhuma, a não ser os remanescentes, não é? Os remanescentes,
tá certo? Aqueles que amam verdadeiramente a Deus, guardam os mandamentos de Jesus, amam a Deus guardando os seus mandamentos, ama Jesus Cristo, amando os seus inimigos, né? Não sendo arrogante, não sendo misericordioso, dividindo os seus bens com os pobres, e esses já não existem na face da terra, segundo o meu olhar. Não sei segundo o olhar de Deus, mas você, que não tem religião nenhuma, ei, você pode ser um ou uma, viu? Não importa o que você esteja fazendo, viu? A Bíblia diz que esses que vão, os últimos, não têm qualidade de cristão. Eles vão ser salvos, vão ser empurrados como eu. Sabe como é que eu vim aqui agora? Sabe por que eu estou servindo a Deus com fidelidade? Porque eu fui empurrado, sabe por quê? Pelo câncer. Medo da morte, viu? E aí agora estou em paz com Deus, vivendo esses últimos momentos, os últimos meses, né? Com Deus, com essa enfermidade, entendeu? E não tem me trazido tristeza, viu? Porque quem tem Cristo, quem tem Deus, o Espírito Santo, é como o apóstolo Paulo. O espinho na carne não faz diferença nenhuma. Deus te abençoe, em nome de Jesus.